da revista Liberta, e acho que a primeira pergunta que eu quero te fazer é, Camarinha, se o Brasil está preparado para o El Niño, o que ainda pode ser feito no sentido de decretos, quais são as decisões que precisam ser tomadas para que a gente tenha prevenção nessas regiões que estão mais vulneráveis? Obrigado, Gabi. Não, muito bom ter informado, né, o artigo junto à revista Liberta, que tem muitos detalhes que estão lá postos, então fica a indicação para os colegas que estão acompanhando, mas indo direto ao ponto, né? Esse preparo para o El Niño, ele é muito diverso, considerando tanto os efeitos que esse fenômeno pode causar no nosso território, mas também os diferentes sistemas que serão impactados por ele. Sistemas que eu digo aqui, sistemas sociais, ambientais, empresas e assim por diante, né? Então, responder essa pergunta é sempre um desafio muito grande. O que nós podemos dizer com mais clareza é que nós estamos mais bem preparados do que estivemos no passado. Nós tivemos desastres muito significativos, principalmente após 2011, né, naquele grande desastre da região serrana do Rio de Janeiro, e muitos aprendizados vão emergindo conforme esses desastres acontecem. Então, leis foram criadas, planos também, ações dos mais diversos tipos, porém, o nosso desafio ainda é muito grande. A gente tem que lembrar que todo e qualquer impacto que aconteça, independente do setor que nós estamos avaliando, mas sobretudo os impactos sociais, eles são mais explicados pelas características de vulnerabilidade desses grupos do que pelo clima. O clima é o gatilho, sempre foi o gatilho, né, dos fenômenos que impactam essas populações, mas a extensão do dano, o quanto elas são impactadas e quanto tempo demora para essas populações, sobretudo, voltarem à normalidade, isso depende dessas características. E quando a gente olha para isso, que são problemas que têm uma causa muito antes desse El Niño, são problemas históricos do Brasil, pautados por desigualdade, modelos de desenvolvimento das nossas cidades, do campo e assim por diante, nesse sentido, a gente ainda está muito longe de estarmos preparados, seja para o El Niño, seja para uma Laninha, ou até mesmo para eventos de neutralidade. As mudanças climáticas, inclusive, é o principal problema que nós estamos falando, porque ela explicita todas essas condições de vulnerabilidade que estamos falando, então a gente ainda tem muito a melhorar. Gente, talvez seja básico, mas acho que vale a pena, já que o Pedro Ivo citou a Laninha, explicar as diferenças, né, do El Niño, da Laninha, e também porque a gente tem chamado agora de Super El Niño. Porque o nosso entendimento é muito básico, assim, né? Nós, eu digo a sociedade e mesmo os jornalistas, o aquecimento das águas do Pacífico. Pô, mas daí o Brasil não fica nem na beira do Pacífico. Pois é, mas influencia todo o mundo, mas principalmente aqui o nosso continente, a América do Sul. E além dessa diferença que a Gabi pergunta, eu queria emendar também quais são as regiões do Brasil que devem ser mais afetadas. Pode ter mais aumentar as queimadas, a seca na Amazônia, na região do Pantanal. Alguns anos atrás a gente teve o Pantanal passando por um momento de seca, né? Foi impressionante aquilo, de muita queimada também. Ou são chuvas no sul, enfim, se pudesse trazer para a gente as duas coisas, né, Gabi? Talvez uma explicação rápida, técnica, assim, El Niño, Laninha, e também quais regiões do país vão sofrer mais com esse fenômeno? Perfeito, eu vou tentar ser didático, ocupando aqui um tempo não muito longo, mas vou ter que fazer uma fala um pouquinho mais longa para explicar, né? O El Niño se configura quando nós temos esse aquecimento anômalo na porção do Pacífico Equatorial, né? É importante mencionar que, historicamente, esse aquecimento ele era bem nessa faixa específica, né, ali próximo à linha do Equador, e quando isso aquece muito mais do que o normal, sobretudo criando contrastes com as regiões adjacentes, a gente tem algo que acontece que é uma convecção muito profunda. Forma muitas nuvens, evaporação aumenta, leva calor lá para a alta atmosfera. Quando esse fenômeno acontece de levar calor lá para a alta atmosfera, isso cria ondas na atmosfera lá em cima. E isso atrapalha, modifica a dinâmica da circulação global. Então, quando essa onda se propaga, né, ela acontece inicialmente no Pacífico, mas ela se propaga pelo globo todo. Ela mexe com alguns parâmetros importantes que acabam reorganizando a circulação da atmosfera. Um desses elementos que é muito importante da gente falar aqui chama jato subtropical. É um jato que acontece lá em cima da atmosfera, mas esse jato, quando ele está muito ativo, que poderia ser aqui representado por um corredor de vento muito forte, ele facilita a divergência entre as camadas da atmosfera e faz com que o ar suba mais facilmente por onde ele é intensificado. Adivinha onde no Brasil que isso acontece de forma mais explícita? Lá no sul.
Então, lá no sul do país, em anos de El Niño, essa onda que eu mencionei que é propagada, ela vai favorecer esses jatos de alto nível, favorecendo, portanto, que o ar comece a subir com mais facilidade. Só que ar subindo, sozinho, não significa chuva, muito menos tempestades. A gente tem que ter umidade e tem que ter calor. Um outro efeito do El Niño no Brasil, ele ajusta a circulação de como o calor e a umidade vêm pela baixa atmosfera, muito por conta de como os ventos batem nos Andes e vão lá para o sul. Então ele também facilita esses outros dois ingredientes no sul do país. É por isso que a gente fala que em anos de El Niño a gente tem, portanto, mais chances de chuvas e episódios extremos lá no sul. Temos mais umidade, temos mais calor e temos mais divergência lá nos altos níveis. Bom, essa é uma parte da pergunta que foi feita. A segunda é, o ar sobe, né, lá no Pacífico Equatorial, ele tem que descer em algum lugar. Onde ele costuma descer? Na porção central do Brasil, na Amazônia. Quando esse ar desce, ele dificulta a formação de nuvens, que precisa que o ar suba, certo? Além disso, quando ele desce, ele é comprimido por conta da pressão e ele aquece o seu entorno. Isso é um processo físico conhecido como compressão adiabática, aquecimento adiabático. Se ele está aquecendo o entorno, está dificultando a formação de nuvens, a gente tem mais radiação chegando, então a gente está propiciando calor e seca. Então é por isso que o ano de El Niño causa, no centro do Brasil, na Amazônia, mais ondas de calor e mais secas, né? Isso na fase quente, chamada El Niño. Quando o sistema climático ele se reorganiza, o oceano se reorganiza, às vezes acontece o oposto. Essa mesma porçãozinha, ela fica fria, e aí temos a laninha. E aí, para não explicar muito longamente aqui, os efeitos são contrários, né? A gente vai ter mais episódios de chuva no centro e na Amazônia e secas no sul do Brasil. Então, a laninha e o El Niño se configuram dessa maneira. Mas cabe aqui só um detalhezinho para a gente falar sobre esse El Niño que está por vir. Por que ele é tão desafiador assim, né? Além do aquecimento estar muito alto, as previsões indicam ultrapassar 2 graus Celsius, que é o que definiria ele como muito forte, e aí algumas pessoas, né, não é consenso, mas tem chamado de super El Niño, é porque ele pode atingir 3 graus e meio. Só que tem um detalhe, se o aquecimento ao redor dele, nas outras faixas do oceano, também é elevado, isso está acontecendo, o planeta está com uma febre, vamos assim dizer, os oceanos também, o El Niño não é tão bem configurado assim. Então, ele precisa desse contraste. E como o globo todo está em febre, o oceano está em febre, tem algumas metodologias que estão mudando para poder entendermos qual será o impacto aqui no Brasil. E isso ainda é incerto, de certa maneira. Então, de um lado, a gente tem que ter a comunicação de que temos o El Niño muito forte a caminho, porém, os seus impactos dependem de uma série de sutilezas que a gente vai aprendendo conforme as semanas vão passando e os dados vão chegando. Perfeito. Camarinha, mas diante desse quadro que você traçou, como então o poder público, governos estaduais, prefeituras, governo federal, como ele vai se prevenir se não sabemos sequer a dimensão, se vai ser... assim, a gente não tem um quadro detalhado do efeito, né? Qual é o tipo de preparação que pode ser feito, então? Vamos lá, né? Sim. Legal, pergunta é bacana porque você falou 2 termos que parecem semelhantes, mas eles são distintos. Prevenção, preparação. A prevenção, na verdade, ela deve começar muito antes do El Niño. Ela precisa ser algo realmente mais perene ao longo do tempo e a cobrança precisa ser feita em cima de prevenção, independente de El Niño ou não, né? A preparação, aí sim, com meses de antecedência, que é onde nós estamos mais ou menos agora, passa a ter mais importância, sabendo que muitas ações preventivas, né, de mudanças, de desigualdades e obras estruturais não vai dar mais tempo. Então a gente começa a se preparar. Nesse sentido, aí é recapitular os planos de contingenciamento, uma comunicação bastante orientada junto à população, nesses locais onde nós sabemos desses efeitos, pensar em ações mais diretas, como cancelamento de algumas festas que têm sido feitas no sul do país, colocar mais viaturas disponíveis para eventuais emergências que vão acontecer. Então tem estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que estão começando a fazer esse tipo de comunicação e planejamento, que é o que dá para fazer agora. Então, prevenção começa muito antes. Preparação, agora nós estamos nela e podemos fazer esse tipo de direcionamento, e o que o poder público tem que fazer é ir conversando e se atualizando a cada 15 dias, 30 dias, conforme essas evidências forem chegando, para aí você poder direcionar melhor recursos e efetivo, porque nós sabemos que esses 2 elementos no Brasil são bastante escassos quando nós falamos de enfrentamento aos desastres. Não, perfeito.
Quero muito agradecer aqui a presença do Pedro Ivo Camarinha. Foi muito esclarecedor aqui. Pedro, muito obrigada e até uma próxima oportunidade também. Obrigado, querido. Muito obrigado mais uma vez e o convite para ler o artigo lá no Liberta. Até por mais. favor. Muito bom. Convidar Obrigado, aqui todo querido. mundo a acompanhar.